Olá, Agrociente! Olá, estamos aqui de volta aí na Alemanha. Eu sou Cláudio Vilela. Nos estúdios do Universo Sertanejo, agrociente para todo o Brasil. O tema hoje é bom, hein? Muito bom, muito bom. Pessoal, então, eu sou o Cláudio Vilela, para quem ainda não me conhece, né? Nós estamos aqui no estúdio do Universo Sertanejo e no podcast Agrociente. E hoje nós vamos falar com a doutora Carolina McGowan, né? É a nossa convidada aqui. A doutora Carolina é uma advogada especialista em direito agrário, né? E outra, ela tem o DNA, porque ela é produtora rural, ela é da quarta geração, né, da família de produtora rural. Então, vamos dizer, a gente costuma falar, você tem o DNA, né? Ela tem o DNA. E então, nesse sentido, está nos dando uma honra aqui para bater um papo com a gente, eu aí na Alemanha. E, Carol, já com a liberdade aí, né, de chamando de Carol, a doutora Carolina, como é que é essa sucessão familiar no agro? Então, eh, a gente tem um problema muito sério, né, a respeito da sucessão familiar no agronegócio, por inúmeros fatores, né? Parte deles por conta da própria organização dentro da família, do patriarca ou matriarca que não consegue tirar o freio das decisões e dar ao sucessor as decisões enquanto eles ainda são vivos, né? Então, quando eles vêm a faltar, o sucessor ele enfrenta um problema gigantesco, além do fato do próprio sucessor não querer deixar, né? Querer que o filho estude, que o filho saia, que o filho vá para a cidade, que não passe pela questão, pelas questões, né, problemáticas ali de dentro da porteira, né? E muitos também não querem, porque por mais que as pessoas achem que o produtor rural ele fica dentro do escritório contando boleto e dinheiro, quem está ali dentro da porteira sabe que a realidade é bem diferente. A dor de cabeça é constante e a pessoa que vive isso ali com o pai, com o avô, ela vê isso, né? E muitas vezes ela sai, ela vai para a cidade, ela não retorna para a terra, ela não retorna para suceder o patriarca ou a matriarca que seja. Então, assim, a falta de planejamento é um problema, né? Até pela questão entre eles ali de organização. Um problema muito grave também é a falta de planejamento sucessório jurídica, porque daí quando a pessoa vem a faltar, as propriedades, geralmente, elas não precisam ser muito grandes para ela ter um valor muito alto. E aí o ITCM dele incide sobre o valor da propriedade. Então, muitas vezes, os sucessores não têm dinheiro para pagar esse imposto, né, sobre o inventário. E fica lá há anos, às vezes, assim, a fazenda acaba deixando de funcionar, trava tudo por conta do inventário não feito. Então, assim, a questão da sucessão familiar no agro é uma questão que ela envolve vários fatores, né? Desde social até a organização familiar, a questão jurídica e a questão legislativa do Brasil, né? Da questão dos impostos, que também, além de tudo, ainda vai aumentar, né? O ITCMD com essa reforma tributária. Então, são vários os fatores que trazem um problema muito sério. A Embrapa ela tem um estudo que ela fala que até, se eu não me engano, 2030, 40% dos agricultores vão deixar a atividade. Doutora, E isso, agricultores em atividade, né? Fora a questão da sucessão. doutora, essa questão no Brasil de sucessão, vamos falar em vocabulário mais popular, passar o bastão, né? Que seria a continuidade da sequência de uma fazenda, do que o fundador dela, o dono, o proprietário, imaginou um dia ter. Acontece que quando o espólio, no caso a divisão, né, de bens dos filhos, a senhora disse,
tem essa questão do filho não querer dar sequência, e muitas das vezes a cidade não, a fazenda, ela é bifurcada, ou seja, ela é dividida, né? O que fragmenta a fazenda num todo. No direito agrícola, a senhora tem visto, talvez tenha acompanhado algumas brigas judiciais, familiares, que envolve tudo isso que a senhora já disse, da complexidade, da falta de planejamento, de um inventário, etc. A senhora tem visto que as leis brasileiras têm tido uma segurança jurídica, um bom comportamento, uma celeridade para resolver essas questões? Então, na verdade, não é nem a questão da lei, tá? A lei brasileira em si, ela é boa. O que falta é pessoal. Então, assim, é uma demora muito grande para julgar essas questões, né? E aqui o que acaba trazendo segurança jurídica. Além de que, tipo assim, como que eu vou te explicar? Quando existe ali uma quebra, uma briga entre os sucessores, os sócios, né? Eles entram em acordo para que alguém seja o administrador, ou vai ser nomeado um administrador pela justiça, né? Tipo assim, os problemas eles só aumentam. Porque eu falo assim, que a engrenagem ela tá ali, ó, ela tá rodando. De repente acontece o falecimento de alguém. A engrenagem, ela não é que ela anda lentamente, não, ela quebra. Ela quebra no meio quando não existe acordo entre os sucessores para fazer isso funcionar até a divisão final. Como eu disse, é uma questão, a maior parte é uma questão financeira mesmo. Por quê? Primeiro que é muito caro o ITCMD. Posterior a isso, você tem que dividir fisicamente a fazenda, você tem que georreferenciar a fazenda novamente, você transformar ela em matrículas, cada um para o seu, para você poder dividir. Uma fazenda, por exemplo, de gado, geralmente ela vai ter uma única mangueira, né? Um único lugar para você lidar com o gado. Aí eles têm que entrar em acordo para quem vai ficar aquilo, entendeu? Então, tipo assim, aí quem fica sem, ele precisa construir para poder dar continuidade na atividade. Então, é o que eu falo que é um problema, né? Dessa questão, e eu acho assim, segurança jurídica para fazer continuar funcionando a engrenagem, não, infelizmente, pela demora. A minha pergunta é exatamente pelo futuro. A minha pergunta é exatamente pelo futuro do agro no Brasil. Essa passada de bastão, geralmente o filho não quer dar sequência, né? Não continua o sonho do pai. A fazenda ela é dividida, ou seja, o patrimônio, não só a questão da terra, mas também maquinário, tudo que envolve uma fazenda, geralmente é totalmente dividida. No espólio, nem sempre o representante do espólio ele consegue o papel de conciliador, o que geram as brigas, né, as divisões. Então, o país talvez está faltando fazer com que ser produtor no Brasil seja um motivo de orgulho, né? Como o Claudinho falou aqui, a senhora tem isso no DNA, se segue como produtora. E o Brasil vai de mal a pior nesse sentido, na sua visão? Sim, eu falo principalmente agora, nos últimos anos, porque pela questão do endividamento, né? Porque assim, já era uma atividade que difícil. Porque é o que eu falo, mesmo porque as pessoas elas têm uma imagem muito distante daquilo que acontece dentro da porteira, né? Elas imaginam assim, porque essas máquinas elas andam sozinhas. Hoje o trator tem ar-condicionado, ele é gabinado. É, Só que eles esquecem que para o trator andar tem que ter alguém dentro dele. Ele quebra, você tem que descer, você tem que fazer ele funcionar. As pessoas não têm a menor ideia do que é a correria da colheita de uma safra, né? Então eu falo assim, e hoje eu falo que não é nem questão do Brasil não dar esse orgulho para o produtor.
O orgulho de ser produtor, eu falo que tem que vir da gente, né? É saber que sem o nosso trabalho não haveria comida no Brasil e no mundo. Então, tipo, é ter essa consciência e ter orgulho daquilo que a gente faz. Eu falo, tanto que acho que quando o Cláudio me pediu minha biografia, eu falo, antes de qualquer coisa, eu sou produtora rural, eu sou advogada depois de ser produtora rural, né? E então, eu acho que existe uma dificuldade aí muito grande. Eu posso dar para vocês um exemplo meu, tá? Eu escolhi o direito, fui estudar e eu quis ir embora. Eu sou de uma cidade pequena a gente não é ninguém. Ou você é filho de alguém, ou você é neto de alguém, ou você, né? Você não tem o seu nome. E eu me especializei, minha primeira especialização é em direito penal e processo penal, com ênfase no tribunal do júri. Eu fui embora. Fui embora para perto de São Paulo, 600 quilômetros daqui, e construí minha carreira lá. Só que eu sabia que uma hora eu ia ter que voltar, porque a minha mãe é divorciada do meu pai, e eu sabia que ela não ia dar conta sozinha, né? Então eu sempre soube que uma hora eu ia ter que retornar. E aí eu comecei a me preparar fazendo as especializações e diversos cursos também a respeito dessa área toda, para poder voltar, para poder tocar o que era dela. Quando a minha avó faleceu, eu voltei embora. E aí hoje a gente tá aqui aos trancos e barrancos tocando, porque eu falo assim, eu sabia muito quando a gente começou da teoria, mas a prática em si eu desconhecia, porque eu nunca tive poder de decisão. Eu nunca fui preparada para tudo isso, né? A não ser pelo estudo, já na minha profissão que eu decidi trilhar, que é a advocacia. Então eu conhecia a realidade dos clientes e a realidade daquilo que eu estudava. Mas o poder de decisão em si, eu mesma não fui preparada. Eu falo assim que a gente está sendo forjada errando. É, Mas Perfeito. a é gente isso, perfeito, conseguiu, a Deixa eu gente só doutora. está emendar dando mais uma Tem perguntinha. uma outra continuidade. pergunta aí, Anne? Aí. É porque ela está num ponto que eu acho que é crucial. É questão ainda do passar o bastão, doutora. Nós tínhamos conversado aqui com um agrônomo bem conceituado no Brasil, o Marcelo Prado, e nós fizemos uma conta aqui. Valor da fazenda, se tivesse lá num LCI ou num LCA da vida rendendo juros, quanto que uma pessoa que tem um patrimônio, uma fazenda de 20 milhões, ela estaria ganhando em torno de 250 mil por mês para ficar na praia, para não fazer mais nada. E tocar uma fazenda como vocação ou sucessão de um legado familiar, isso demanda ter que querer sair dessa zona de conforto, né, de viver de renda e ter a fé de jogar, seja o grão no chão ou cuidar do gado, etc. E a minha pergunta, até como inspiração, porque é raro ver uma pessoa com o grau de formação da senhora, principalmente na área jurídica, né, ligada ao agro, ou seja, com esse desejo de continuidade, de tocar a fazenda. Uma pergunta muito simples e extremamente humana: o que te motiva a dar essa sequência de legado? Eu, eu vou ser sincera com você. Tipo assim, quanto mais eu estudei sobre o agro, mais eu me apaixonei. Eu te explico, eu falo assim que hoje eu tenho muito orgulho de a gente ser a quarta geração dando continuidade ao agronegócio na família. Porque o produtor rural, ele desenvolve uma atividade essencial. Sem a atividade do produtor rural, as pessoas não têm o que comer. Então, assim, eu acho que é uma questão de pertencimento, de ter orgulho daquilo que a gente faz, de ter orgulho de ser produtora rural por causa disso. E eu falo, você não precisa ser um grande produtor, porque todos os produtores juntos fazem o agro brasileiro do tamanho que ele é. Então, se você tem 10 vacas ou 10 mil vacas, as 10 vacas do pequeno faz diferença na conta final. Então, assim, o que me motiva de verdade é porque eu sou apaixonada pela atividade como produtora rural. É questão de pertencimento. Eu falo assim, ó, eu sou apaixonada pela minha profissão como advogada.
Eu amo o que eu faço, mas eu sou mais feliz na roça do que dentro do escritório. Eu falo porque eu volto da roça com o corpo cansado. No escritório é a cabeça cansada. Eu ia perguntar, Claudinho, para concluir essa parte, que para mim é fundamental, que é o futuro do Brasil, se a senhora está conseguindo passar o bastão, porque aceitar o bastão ficou claro, é a quarta geração. Está conseguindo passar o bastão? Então, eu não tenho filhos, né? Mas as minhas irmãs têm. A gente tem, são dois adolescentes, um com 17, o outro com 13, 14 anos, e um pequenininho de 3 anos. O pequenininho é uma comédia. E a gente não sabe o que que acontece. Ele nasceu amando agro, ele nasceu peão, ele é uma comédia. Porque eu falo assim, ele gosta de chapéu, ele quer pôr bota, ele chora que ele não quer ir para a escola, que ele quer trabalhar na fazenda. Ele vê a gente com roupa de serviço, ele já vai no quarto, pega as roupas dele porque ele quer ir junto. E Muito eu bom. falo assim, hoje o maior, né, o mais velho, a gente já coloca para colher, para preparar a terra. Ele ainda não tem poder de decisão. Mas eles sempre estão presentes enquanto a gente está decidindo qualquer coisa, né? Não é aquela coisa assim, fecha a porta, ninguém pode escutar. Não, a gente decide as coisas aqui em casa na mesa, na hora do almoço, na hora do café da manhã. Então, eles sempre estão presentes para participar em relação a isso. Ô, doutora, essa questão talvez vamos falar, de visão do agro, né? De que forma se comentou isso? As pessoas enxergam o agronegócio, enfim. De um tempo para cá, nós tivemos aí a Rede Globo, né? O agro é pop, enfim, virou lá aquele jargão. Nós temos as grandes feiras, né, demonstrativa de equipamentos, né? São equipamentos de primeiras, colheitadeiras, tratores, ou seja, alta tecnologia, né? E milionárias, às vezes, de determinado momento, né? Mas o que eu sinto, né, aí na sua fala aí, e a realidade é essa, é que nem isso é parte de um agro, que é a agroindústria, a grande agroindústria, né? Porque o agronegócio mesmo é aquele pé no chão, aquele da porteira para dentro aí, que é essa realidade que você está vivendo aí e tanto te motivando. Seria isso? Cláudio, é e não é. Porque eu explico assim, ó, mesmo diante dos grandes maquinários, mesmo diante de toda a tecnologia que a gente enfrenta, a gente tem que ter alguém na hora para decidir, né? Para coordenar, mesmo que a pessoa tenha todos os empregados do mundo, entendeu? Todos os equipamentos mais tecnológicos do mundo, que realmente a gente realmente o agro hoje tem uma tecnologia maravilhosa, né? Mas ainda assim é necessário o ser humano. Eu falo assim, aonde às vezes o produtor que não vai na roça, não colhe, não planta, não, ele participa. É ele quem vai buscar o crédito no banco. É ele quem tem que reunir toda a documentação para que ele possa plantar. É ele quem vai negociar com os vendedores. É ele quem sabe a realidade do quanto custa colocar aquela máquina na terra, né? Então, assim, a parte, nem que seja só a organização, ainda está na mão dele. Eu falo assim, a lei tem uma definição, né, para a agricultura familiar. Eu falo que ela é muito errada, porque ela são alguns requisitos que falam que a propriedade tem que ser pequena. E eu falo, nós não somos uma propriedade pequena, mas a gente vive em economia de agricultura familiar, né? Porque todos nós vivemos da terra, todos nós trabalhamos na terra. Então, é assim, por mais eu falo que não existe essa divisão, né? Além da agroindústria, né? Que daí é outra questão. O produtor rural em si, seja ele pequeno, médio ou grande, enfrenta os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Alguns numa intensidade maior, mas os problemas sempre são os mesmos. Perfeito. É essa visão que a gente compactua
e até um comentário, né, que você explanou, que talvez as pessoas não enxerguem o quanto da porteira para dentro tem trabalho a ser feito, né? Muito trabalho a ser feito, né? E o que passa por aqui, às vezes a gente vê na mídia, gente que não conhece a realidade do agronegócio, que não sabe esse sacrifício aí, que algumas propriedades 3 horas da manhã que o cara levanta, que vai mexer com leite, outro que já é tecnificado, é diferente, né? Então, toda ela tem sua peculiaridade e sua dificuldade, né? E muito, muito grande. E nesse sentido, eu acho que muita gente que ainda está dentro do ar-condicionado, ele não conhece essa realidade. Com certeza. Eu vejo porque a minha intenção com os vídeos era trazer o direito, certo? Eu ia fazer os vídeos a respeito da lei, do direito dos produtores. E só que eu sempre fui muito incomodada com essa visão que as pessoas têm do produtor, de que nós desmatamos, de que nós escravizamos o funcionário. Uma visão que foi construída por anos a fio, até pela TV, por tudo, né? Então, assim, a gente é sempre aquele homem branco, rico, velho e que escraviza todo mundo. E que não trabalha, ele fica em casa o dia inteiro. Então, assim, só contando dinheiro e boleto. Então, eu falo assim, eu mudei um pouco, querendo trazer dados, né, a respeito do agro. As pessoas, elas não têm noção do que é o agro, porque quando a gente fala em agro, eles pensam na agroindústria e não no produtor, né? Mas o produtor, ele é parte do agro. Eu falo assim que por mais que a agroindústria e seja o tamanho que ela é hoje, ela só existe por causa do produtor rural. Porque o produtor rural decide levantar de manhã, plantar, criar o gado, alimentar o gado, mandar engordar o gado da melhor forma possível para poder mandar ele para o frigorífico, né? A mesma coisa na agricultura. Muitas pessoas elas têm uma noção assim, mas quem come soja? E esse monte de cana-de-açúcar, eu falo, gente, vocês acham que o etanol que está no carro de vocês é feito do quê? Né? Se a gente for fazer um levantamento aí de quantos carros no Brasil são movidos a etanol, quanto a gente vai precisar para poder fazer, né? A soja ela está presente em inúmeras coisas. Na ração do gato, na ração do gado, na ração da galinha, a soja, o milho, né? Que são as nossas commodities. E até no chocolate que a gente compra no mercado tem soja. E as pessoas não sabem. Elas demonizam porque o agro só pensa em exportar e mata o brasileiro de fome. Só que tudo isso é regulamentado. A gente só exporta o que é excedente. Primeiro a gente abastece o Brasil e o que sobra vai para fora, né? Então, assim, as pessoas elas são muito desconectadas do que é a realidade do agro, né? Até muito por desinformação, né? Conveniente que é distribuída em rede social e em várias situações, né? Seja ela política, social, enfim, seja por não ter noção mesmo, não saber. Tipo, se você perguntar para a pessoa se o amendoim nasce para cima ou para baixo da terra, ela não sabe te responder, né? Ela Com não tem essa certeza. noção do que acontece dentro da porteira. Então, eu falo assim, que é um preconceito, é um pré-julgamento. A maioria das pessoas deveriam buscar saber melhor antes de opinar, né? Porque uma coisa falada várias vezes por várias pessoas, ela acaba virando uma verdade. E eu vejo que é bem isso que aconteceu com o agronegócio brasileiro, né? Da questão de demonizar o produtor em si, tá? De que é como se o produtor, toda a soja que vai para fora viesse de um único lugar, de uma única fazenda, todo o milho que vai para fora viesse de um único lugar, de uma única fazenda, entendeu? E na realidade não é, né? Doutora, quando a gente começou esse projeto aqui do AgroCiente, foi exatamente para conversar com a sociedade. A gente quer mostrar
algumas coisas, ou desmistificar algumas coisas que estão impregnadas no imaginário popular. Eu concordo com a senhora, acho que o agro é confundido com outra palavra chamada capitalismo, porque como o agro é próspero, ou seja, um produtor vai acabar comprando uma caminhonete, vai acabar melhorando de vida, e parece que isso causa inveja em muita gente, e aí daí vem os ataques. Eu quero aprofundar neste momento, até pelo gancho que a doutora deu, a senhora usou uma expressão tomada de decisão. Neste momento no Brasil, ocupando o papel de advogada e ao mesmo tempo produtora, como é que está essa questão de tomada de decisão? Porque os dias, os momentos, né? Os tempos são estranhos, os momentos não estão na época da vaca gorda, né? E tomar decisões num país que parece que está tentando destruir aquilo que os alimenta no imaginário popular, como é tomar decisões no Brasil hoje? Eu falo assim que tanto para os meus clientes, tá? Como para minha família, porque eu ouço muito. Aqui em casa não ouvi ainda, tá? Ah, eu vou tentar só mais esse ano, se não der certo, eu vou largar a mão. Muitos clientes me falam isso. E eu sempre falo para eles que comida é estratégia. Em qualquer lugar do mundo, comida é estratégia. E muita gente vai largar. Exatamente por conta disso, porque a impressão que eu tenho é exatamente essa que você falou. O governo ele vem apertando o agro de um jeito que dá a impressão de que quer quebrar mesmo, né? Para poder mandar. Para mim, é teoria da conspiração? Não, é lógica. Para mim é uma lógica. Porque não tem lógica você pegar um setor próspero, que está endividado, que está com um problema seríssimo, e aumentar o custo de produção com imposto, com taxa, devolvendo imposto, devolvendo taxa. Entendeu? Então, assim, se a intenção não é quebrar, eles estão se esforçando bastante, né? Acho que se a intenção não é essa, eles precisam se reorganizar. Então, assim, hoje a, a margem de lucro do produtor é muito baixa. Muitas vezes nem existe, ela é negativa, como no caso dos produtores de leite, que também foi um problema causado pelo governo, né? Então, assim, a impressão que dá é exatamente essa. É tipo assim, aí qual que é a vontade? Ah, vou largar tudo, vendo tudo, vou lá, compro ali no Paraguai, que também tá muito, o crescimento exponencial. Muita gente fez isso, não é só indústria, produtor rural também, tá? Meu avô sempre teve fazenda no Paraguai, na verdade. Meu avô era estrangeiro, né? Meu avô era escocês. Ele nunca foi naturalizado brasileiro, mas ele tinha o direito de permanência, tudo, era casado, minha avó era brasileira, tudo. E meu avô sempre teve fazenda no Paraguai. Então, tipo assim, a vontade que dá vende tudo aqui no Brasil e vamos embora. Larga para lá, vamos produzir em outro lugar. Não vamos deixar a atividade, mas vamos produzir em outro lugar. Só que a gente precisa entender que o clima do Brasil nos permite algo que em outros lugares não permite. Então, eu falo assim, quando eu converso com os meus clientes, eu falo, persiste, não larga, porque nenhum país do mundo vai ser capaz de produzir o que o Brasil vai ser capaz de produzir a hora que a fome no mundo apertar. Nós somos o único país possível de fazer isso. Em extensão de terra, em quantidade de terra, em clima, em tudo. Então eu falo assim, persiste, vale a pena persistir. Nós estamos com a taxa Selic, talvez uma das mais altas, né? E nós temos o LCA, que deve dar em torno de 11% ao ano, menos de 1% ao mês. Qualquer produtor que vendesse a sua fazenda, por menor que ele seja, ele poderia se dar por aposentado. Ele não precisaria ficar enfrentando sol, chuva, porque mesmo com essa taxa de rendimento, né, de 1% ao mês, ele certamente teria dinheiro para sobreviver. Então, para mim, o produtor que joga semente no chão ou que arrisca a produção do gado,
arrisca roubo de carga, arrisca tantas coisas, né? Dentro da porteira, fora as especulações de bolsa, e etc. Então, para mim, são pessoas vocacionadas e missionários. E eu entendo quando o joelho dói e alguém fala, poxa, a vontade é largar tudo. Mas eu acho que deve ter uma força divina que no final acaba mantendo todo mundo dentro do processo produtivo. A senhora tem esse sentimento que, por mais que alguém diga que quero largar, tem uma forcinha a mais ali dentro que diz, não, é a sua cruz, é a sua via sacra, você vai cumprir ela? Eu creio que sim. Eu falo assim, ó, por mais que eu não tenha participado das decisões, eu nasci, né? Aprendi a gostar de animal, aprendi a gostar de fazenda desde pequena, porque meu avô, né, já vinha ali dele, né? Então, assim, eu falo que é Deus. É Deus, é uma fé assim, inabalável, de que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Eu falo que eu já presenciei, tá? A gente com o amendoim revirado no chão, a chuva vindo, e eu começar a orar ali naquele momento e pedir, Deus, pelo amor de Deus, não deixe essa chuva cair aqui em cima, porque vai molhar tudo e a gente precisa colher esse amendoim. E a chuva dá a volta na fazenda inteira e não vinha. E eu falo assim, Deus está presente em tudo no campo, em tudo. Desde quando a gente joga a semente lá dentro e sai em brotinho, até a hora que chega no produto final. Então eu falo assim, é muito difícil. Talvez é muito difícil, eu arrisco falar, talvez é impossível você encontrar alguém que vive do campo e não crê em Deus. Porque Deus está muito presente na nossa vida, em tudo, em tudo. Desde a chuva na hora certa ou que seja na hora errada, entendeu? Ele está muito presente em tudo. Então, eu acho que sim, que tem a ver com vocação, que tem a ver com chamado, e porque como eu expliquei para vocês, eu saí, eu alcei outros voos, mas eu sabia que uma hora eu ia retornar, né? E eu faço isso com muito orgulho. Eu não tive problema nenhum em deixar a minha carreira de 7 anos lá para trás e voltar e falar, eu recomeço tudo de novo, não tem problema. Porque é gratificante, é muito gratificante. Eu diria, Claudinho, que o fazendeiro é quase que uma testemunha de milagres diários, porque é tanto BO que acontece numa fazenda, né? É verdade. Eu falo, às vezes tem dia que eu falo assim, pelo amor de Deus, gente, vamos arrendar tudo pra cana, larga a mão, vamos arrendar tudo pra cana. Porque é tanto problema, é tanta coisa pequena, fora a burocracia que eu falo, a gente ainda, eu tô acostumada a lidar com a burocracia, né? Então, existe uma facilidade para mim. Ah, precisa disso, precisa daquilo. E muitas vezes nem sou eu, a minha irmã mais nova, que é veterinária, que vai, meu cunhado, tudo. E a minha mãe também, mas eu falo assim, é tanto problema, que é o que você falou. Fogo, vizinho, gente jogando lixo na porta da fazenda, é o bicho que morre do nada, nós criamos cavalo também, né? A gente cria quarto de milha. E, gente, é uma fragilidade num bicho daquele tamanho que também é muito problema. Então, eu falo assim, literalmente, o fazendeiro, ele presencia milagres diariamente, diariamente. Tem coisa que a gente olha assim e fala, nossa, agora vai entornar e volta. Então, eu creio, eu concordo com você, de que a gente presencia milagres todos os dias. Doutora Carolina, agora, como foi dito aí, não existe o dia a dia do agronegócio sem a política, sem o governo atrelado, né? E recentemente aí teve uma medida provisória, né, que é o tanto esperado do mercado, que é o novo empréstimo, é um novo dinheiro, uma nova oportunidade de renegociar dívida. Então a gente tem esses fatores, né? A gente tem essa MP aí recente de 2026 agora, né? E adiante. Aí nós temos o que você comentou aí, a burocracia disso. Qual sua visão nessa etapa agora de MP aí e esse cotidiano? Então, a MP, ela é a medida provisória
1376 de 2026, né? E aí Isso. o governo, ele liberou, deixa eu olhar os números aqui, 100 bilhões, né? Para renegociação de dívida, com juros subsidiados de 5 a 12% ao ano, para pessoas que já estivessem endividadas e que tiveram perda ou quebra de safra por problemas climáticos, tá? Produtores e cooperativas, então CPF e CNPJ. Mas com Qual é? regras. São regras, tem requisitos específicos, a prova tem que ser muito bem construída, tá? Então, vai ser muito difícil acessar, tá? Esse crédito. O crédito rural, ele já está praticamente impossível de acessar. E esse crédito dessa renegociação, para vocês terem noção, seria um crédito de renegociação de dívida por problemas climáticos na safra, certo? Eu acho que a situação mais grave que a gente conhece dos produtores rurais que tiveram problemas climáticos é a situação do povo do Rio Grande do Sul, né? E a Farsul, ela fez fez um estudo de que cerca de 85% dos produtores rurais do Rio Grande do Sul ficam de fora da MP. É, Então, se você não gabaritar as exigências, você não tem acesso ao crédito. É isso que a doutora está dizendo. E clima é um dos problemas que leva o produtor a ter dificuldade. Talvez os maiores problemas não sejam nem o clima, porque o produtor está acostumado a lidar com o clima, o planejamento de plantio já se prevê, né, a questão climática, quase que não tem muita surpresa. Então, a gente está vivendo quase que um pastel de vento no que essa MP está se propondo. Mas o Rio Grande sim, do Sul, só colocando, o Rio Grande do Sul não foi clima, foi catástrofe. Não, exatamente. e ela está Ela não dizendo, pode. ela tá dizendo que mesmo no Rio Grande do Sul, 85% não teria acesso ao crédito. É isso, Então, doutora, Ao que eu crédito da entendi? SMP, é. o que eu tô tentando entender, e aqui a gente não é emitindo opinião, mas é isso, eu acho que o Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu, o fato que aconteceu, e não desprivilegiando outras classes, outras de produção do Brasil, mas aquilo ali foi uma catástrofe, é isso que eu estou dizendo. Mesmo que naquele ano tenha tido, né, ajuda, enfim, que essa MP, ela necessitaria talvez de uma atenção maior, porque a tensão vivida pelo Rio Grande do Sul, ela foi diferente. E o que a doutora está dizendo é que essa catástrofe, esse lugar que seria o mais extremo do país em termos de clima, 85% não vai ter acesso. 85% não gabarita para pegar. É isso que ela está. Não é isso, doutora, que a senhora disse? Essa Sim, sim. informação Eu fui no exemplo extremo para vocês terem uma noção Perfeito. de que É, ela não é o de onde suficiente para veio resolver o essa problema. informação? A senhora falou aí, mas acabou no É um estudo da Farsul. Farsul. É. Isso, exato. ou seja, os critérios para pegar, nem o Rio Grande do Sul estaria apto a pegar, só 15% de lá que estaria apto a pegar. Ou seja, a MP é um grande pastel de vento. É isso, doutora? Sim, é um grande pastel de vento. E junto, um pouco antes da MP também, o Conselho Monetário Nacional também mandou uma resolução mudando o Manual de Crédito Rural a respeito do alongamento da dívida rural, né? De que ficaria a critério dos bancos decidir se o produtor tem ou não direito ao alongamento, contrariando lei, contrariando súmula vinculante do STF, do STJ. Então, é por isso que eu falo, tipo assim, eu tento não colocar a política no problema, mas eu não tenho como, porque a impressão que dá é exatamente essa: vamos quebrar o produtor rural. E eu falo, o produtor ele está sendo esmagado de todos os lados. As cooperativas, elas deixaram de entender qual é o verdadeiro significado da existência delas, que é de cooperar, né? E vem amassando o produtor rural. Com juros altíssimos, renegociações absurdas, entendeu? Tipo assim, eu falo, a cooperativa ela foi criada para quê? Para comprar em grande quantidade a preço
de fábrica, vamos colocar assim para o pessoal que não está dentro do agro entender. E o que acabou virando? Uma revenda. Então, e assim, se a cooperativa quebrar, eu quebro junto. Eu respondo pela quebra da cooperativa, Solidariamente lá, como entendeu? cooperado. Então, tipo assim, as cooperativas, elas desvirtuaram o motivo da criação delas, né? Elas passaram a virar uma empresa que visa lucro, apenas. Ela não mais ajuda o produtor, né? Em que pese seja de grandíssima ajuda, tá? Porque elas entregam, querendo ou não, ali na confiança, que não é confiança, o produto para o produtor para pagar ao final, mas é o que eu tô falando, ela virou Uma revenda. entendeu? Ela deixou, e isso encarece a questão para o produtor rural, né? Então, Essa medida provisória, doutora, eu acho que a gente tem que aprofundar nela, porque a sociedade vê o movimento do governo como o governo está fazendo algo pelo agro. O agro já apanha no Brasil porque o Estado faz muito pelo agro. E, na verdade, se é um pastel de vento, não está sendo feito nada. O anúncio, então, ele passa a ser meramente eleitoreiro, com foco de agradar o eleitor, e o agro está desprovido, não tá em tese não está tendo ajuda nenhuma, que é isso que eu estou entendendo que a doutora demonstrou. E, no final, nós estamos perto de eleições que o agro não foi ajudado, vai ficar como se foi ajudado, e a segurança não só jurídica, mas a segurança alimentar ou o futuro do Brasil de produção alimentar está nas mãos aí a deriva, doutora, seria isso? sim, eu falo, não só a MP, tá? O próprio Plano Safra é uma verdadeira vitrine. Eles anunciam lá 500 bilhões de reais para o agronegócio. Só que na hora, as pessoas, elas acham que é 500 bilhões de reais que o governo está dando. Ele vai lá na minha fazenda, bate na porta e fala assim, ó, aqui, 50 milhões para você. Entendeu? Mas não é, o produtor não chega a ter acesso, né, a isso. Repasse, a burocracia ela está tão grande, eles pedem tantas coisas, porque antes a gente conseguia usar a própria produção como garantia de pagamento, né? E a gente vem tendo tantos problemas por conta desse endividamento que o produtor acabou virando um mal pagador e, e, e só um minuto aqui, gente, que deixa eu desligar meu WhatsApp que tá aqui, que o povo tá ligando. Tá tranquilo. Um mal pagador que a burocracia, o produtor não está tendo acesso. Ele não está porque ele está inadimplente. A grande maioria está inadimplente. E mesmo os que não estão inadimplentes, se eles não tiverem uma movimentação bancária ou algo para dar em garantia, ou terra, ou qualquer coisa nesse sentido, ele não está tendo acesso ao crédito, né? Ou no todo do crédito que ele necessita para poder plantar, ou a nenhum crédito porque ele não tem o que dar, ele não tem como garantir. Por exemplo, as pessoas que arrendam a terra, elas sempre deram em garantia a produção, entendeu? Mas a burocracia está tão grande que e a gente teve que levar tanto isso para o judiciário, né? E no judiciário não tem choro nem vela, é essencial para atividade, não dá para penhorar, o alongamento é um direito, não é um favor do banco, entendeu? Que a gente começou a ser visto como um mal pagador. E aí tá tendo problema. Então, o próprio plano Safra, assim como o SMP ditado agora, ela é uma vitrine. Destina-se bilhões para o agro, mas esse dinheiro não chega para o produtor. Ele é o pastel de vento, como você disse. Entendeu? Ele é uma vitrine eleitoreira. A senhora citou que a pacificação no Brasil, em termos de súmulas, que a lei é boa, as súmulas, ela já está muito. A súmula significa exatamente a pacificação, né, da própria jurisprudência. Então, eu imagino o seguinte:
Se temos leis boas, o produtor dá a garantia, seja a produção quando é arrendamento, ou seja, as próprias terras, né, penhoradas ali quando o bem é do próprio produtor. Quer dizer, seria um empréstimo calçado e com juros sendo pago, o que seria bom para quem está emprestando. Então, não há realmente favor nenhum em termos de análise, quando essa relação, o Estado está dando, porque para mim é essa palavra que arrebenta o agronegócio. O governo não está, seja qualquer governo, ele não está dando nada, é um dinheiro emprestado que vai ser pago, está muito bem calçado, com o que há de mais seguro, porque é uma commodity muitas vezes, né? Que é fácil de repor essa questão do calção, né? Ou seja, talvez seja um investimento mais seguro e mesmo assim fica parecendo que o agronegócio ele ainda é um beneficiado de forma demasiada, doutora. Então nós temos que desmistificar isso para a sociedade. Sim, eu vejo os comentários que as pessoas fazem nos vídeos que eu posto, principalmente os meus vídeos, eles têm bastante alcance no TikTok. Então, assim, eles acham que o produtor rural não paga imposto, eles acham que esse dinheiro, o Plano Safra, é como se fosse, não é empréstimo, é doação, é como se fosse, eu costumo comparar, não gosto, porque eles falam que eu sou contra o Bolsa Família, eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra o Bolsa Família do jeito que ele é hoje, tá? É, mas o Bolsa Família é uma doação. O Plano Safra não. O Plano Safra ele é um empréstimo, né, para o produtor rural. E ele não, ele é o que eu disse no início da nossa entrevista. Nós desenvolvemos atividade essencial. O produtor rural garante a segurança alimentar do Brasil e do mundo, entendeu? Então, é por isso que existe o subsídio no juros. E existem várias outras atividades no Brasil que também têm subsídios até maiores do que o agro e que não vira propaganda na televisão, que ninguém se indigna, que ninguém esparrama, que ninguém. Então, assim, não tem como não ir para a política. Vocês já viram um movimento dos trabalhadores sem fábrica? Não existe. Ninguém vai invadir uma fábrica porque não tem fábrica para deter os meios de produção, mas a terra vai. Né? Perfeito. Todas as vezes eles tiram ali do proprietário, eles detonam a fazenda produtiva para forçar uma reforma agrária que tem previsão constitucional, mas eu falo, vocês já viram alguém ir lá tirar as terras griladas lá no norte para fazer reforma agrária? Ninguém quer. Mas aqui no estado de São Paulo, no estado do Paraná, em Santa Catarina, aí todo mundo quer as fazendas aqui. Então, é complicado. Eu vejo, assim, cada vez que eu estudo, mas eu sou uma apaixonada por política, né? E acompanho tudo, eu falo. Então, assim, a gente vê que é uma estrutura que ela não vem de agora, ela vem de muito tempo. Porque o fazendeiro, né, em si, no Brasil, se você for buscar as questões históricas, a gente foi responsável, a gente, porque eu também sou, tá? Nós Sim, somos sim. responsáveis por várias questões importantes que aconteceram no Brasil. Eu falo que eu até costumo brincar quando algum amigo que fala mal do agro fala da proclamação da República, e eu falo, já agradeceu o seu amigo fazendeiro hoje, o opressor da sua vida? Porque se não fossem os fazendeiros naquela época, a República não tinha sido proclamada, né? Foi o forçar deles que fez isso. Então, eles invalidam a história do agro brasileiro. E quando eu digo agro brasileiro, não é nem a agroindústria, é a história dos produtores rurais. A evolução, aquilo que todo mundo fez e que é constante, e vem fazendo ainda, até com essa resiliência nossa de vamos continuar, não vamos largar, é uma questão estratégica.
não, né? Muitos só sabem fazer aquilo. Meu tio, por exemplo, nasceu, cresceu e vai morrer na fazenda. Ele só sabe fazer aquilo, né? Então, assim, e as pessoas não dão devido valor. Ao invés de o produtor rural, ele tinha que ser aclamado. Eu falo isso o tempo inteiro. E não bombardeado com um monte de preconceito enfim, né? Tudo que acaba acontecendo, né? Doutora, a senhora não acha que está faltando essa clareza? Porque, deixa eu ser mais explícito. É, a sociedade só é possível porque a agricultura permitiu, desde lá dos Homo sapiens, dos Homo erectus, né? Que nós só deixamos de ser nômades porque a agricultura permitiu que vivemos em sociedade. Ponto. Dois, a partir daí, nada, literalmente nada existe se não for extraído da terra. Ou seja, então é uma questão de nomenclatura. O que é o agro? Se a gente fala a parte minério é agro, de uma certa forma sim, porque nas fazendas, né, nos territórios, que não na cidade, que todo mineral é extraído, né? Seja ouro, prata, alumínio, o próprio basalto, que é as pedras, enfim. Então não está muito claro que a gente está apanhando nesse debate. Talvez por já pegar esse assunto lá na frente, não seria o ideal voltar um pouquinho atrás e conversar isso de forma clara, dizer assim, olha, o próprio governo, para receber imposto, ele só recebe daquilo que foi manufaturado. Ou seja, se não tiver alguém que extraia da terra e isso seja trabalhado, seja na própria indústria, que eu também não acho que ela seja vilã, ela é parte de um processo fundamental para que se chegue no varejo, para que se chegue no consumidor, e todo o imposto é derivado disso. Ou seja, não está faltando às vezes uma clareza, como a senhora disse, o Bolsa Família é gratuidade, o Safra é empréstimo. Não está faltando esse tipo de diálogo direto com a sociedade? Com certeza. Eu falo assim, com toda certeza precisa desse tipo de diálogo. E eu falo assim, ó, que infelizmente a gente vê assim grandes influenciadores do agro, né? Pessoas que estão aí nas redes sociais, que tiveram voz, que ao invés de levar e usar a influência que tem, apesar de eu saber que o público deles já é o público que sabe e entende essa realidade, entendeu? Mas eu acho que falta muito levar informação. São poucos os que levam essa informação, né? Eu falo assim que a grande maioria das pessoas elas acham que o agronegócio não paga imposto por causa da famosa Lei Candir, que não beneficia só o agro, né? Mas enfim, quando eu fiz um vídeo a respeito disso. Fala agora da Lei Candir. A pessoa não sabe nem como escreve a Lei Candir, mas ela quer falar da Lei Candir, porque ela ouviu em algum momento da vida que a Lei Candir isenta o agronegócio de pagar imposto. Então, assim, e o agro é responsável por praticamente 30% da arrecadação de imposto do país. Pois é, E as pessoas. a própria tipificação do livro TIP lá que isenta o agro para exportação, as pessoas não entendem que esse zerar o imposto é a atração de divisa, é onde o dólar entra no Brasil. Ou seja, o que cria lastro, né, para a economia brasileira. Por isso que eu tô dizendo, doutora, está faltando um diálogo mais claro. Quando falar assim, ó, a Lei Candir não paga imposto. Não, se paga imposto aqui por causa disso, disso e disso. Quando isenta o imposto para exportação. Olha, é por isso que vem dólar para cá e o nosso lastro sobe. Eu acho que está faltando esse papuf, entendeu? De rebate. Sim, e eu falo assim, se não fossem as exportações, nós não teríamos a quantidade de emprego que o agro é responsável, seja direta ou indiretamente, entendeu? Porque eu falo assim, é a exportação que gera esses empregos. Porque se a gente for produzir em pequena escala só para se alimentar, para que eu vou ter funcionário? Eu não preciso. Eu vou produzir em pequena escala.
Eu venho de uma cidade que ela é movida 80, 90% pelo agronegócio. As grandes indústrias daqui são frigorífico de frango, frigorífico de carne, laticínio, esmagadeira de grão e a prefeitura em si, que gira em torno disso. E eu costumo falar para as pessoas aqui, eu falo, gente, se você é porteiro do frigorífico, você é um funcionário graças ao produtor rural. Porque se o produtor rural não está lá engordando o gato para mandar para o frigorífico, você não tem seu emprego. Então, assim, o agro, ele move a cidade e as pessoas abrem a boca para detonar o agronegócio, detonar os produtores rurais, sabe? Então, assim, falta diálogo. Eu sinceramente, eu não gosto de falar isso, mas parece que as pessoas ficaram, elas não querem enxergar a verdade. Porque é mais fácil você falar mal daquilo que é próspero, né? Do que você entender que muitas pessoas dependem daquilo que é próspero para comer, né? Então, assim, eu vejo que por mais que você fale, por mais que você mostre, a pessoa ela não quer compreender. Eu falo que a gente vive num mundo hoje, isso não é nível Brasil, não, é nível mundial mesmo, em que ter sucesso é feio, né? Então, assim, as pessoas elas demonizam o produtor rural porque eles ganham muito dinheiro em cima do trabalho do outro. É muita terra para ele produzir, sendo que ele podia estar dividindo essa terra com os outros. Mas o alecrim do campo que fala isso não vai vir aqui produzir, entendeu? Se eu der um cacto para ele vai matar o cacto de sede. Então, ele não vai vir aqui produzir o próprio alimento dele. Ele não vai matar o boi, cortar e destrinchar o boi inteiro. Então, o que falta conversa, porque eu falo que muita parte isso vem de publicidade, né, dos meios de comunicação, que hoje a gente tem a internet, graças a Deus, mas antigamente era só a televisão, e da própria política, né? E da escola. Doutora, Que eu não vou me recordar. Eu li uma reportagem falando que as informações que estão inseridas nos livros didáticos no Brasil a respeito do agronegócio, se eu não me engano, 75% ou 80% dessas informações não são verdadeiras, né? Então, desde dados históricos até essa questão. Então, é o que a gente fala. Quando a gente pensa no produtor rural, a gente pensa naquele senhor feudal, naquele dono de engenho, naquela coisa que acontecia lá atrás, naquele colonizador, né, com os escravos. Então, falta esse diálogo, sim, tá? Porque foi uma imagem construída aí por anos. Não foi uma coisa construída do dia para a noite. E a gente precisa urgentemente destruir essa imagem, esse preconceito que existe das pessoas em relação ao agro. doutora Carolina, você tocou num assunto aí, lá no início aqui desse bate-papo nosso, e coincidentemente ele passou aqui por mim essa semana ainda e me chamou a atenção, né? E eu falei, mas será mesmo, né? A gente precisa buscar na internet, dar uma pesquisada, né? Que foi o assunto aí que 40%, o levantamento da Embrapa, né, onde 40% dos produtores, pelo menos o que eu li agora, né, e busquei essa informação, seria do setor agropecuário. Aí eu não sei se está dizendo, né, que a questão que vai só lida com o gado, porque pela sucessão e pela dificuldade, enfim, preste leite, né, porque não é só gado, é agricultura geral. Uma fazenda não produz só um negócio, ela tem uma diversidade ali, né, que seja pro o alimento do gado, o componente geral dela. E isso me chamou muita atenção. E é um fato, Ene, que eu falei, a gente precisa trazer esse assunto aqui para dentro do agrociente, porque de certa forma eu fiquei assustado, né? E eu também vim lá
É, meus, meus pais tinham propriedade lá atrás, a gente viveu aquilo na infância, né? Qual brasileiro da gente não. Eu, pelo menos, tive esse privilégio, né, de ir na fazenda, de poder tirar um leite, de andar a cavalo, de subir num trator, e sei essa realidade de perto. E volto a repetir, eu fiquei assustado com essa informação e achei que era um fake, e ela não é fake. Então, eu falo, é desesperador, né? Porque eu tive a mesma sensação que você. Quando eu vi o corte, se eu não me engano, eu vi no Instagram um corte do podcast Estudo da Embrapa, eu já fui procurar o Estudo da Embrapa, porque eu falei, gente, não é possível. Fiz a Porque eu mesma sempre, coisa. né? Eu falo assim, eu sei que existe um problema de sucessão no agro, eu sei que existe um êxodo gigante do campo para a cidade, é um problema que a gente precisa enfrentar, mas eu não imaginava que em um período tão curto esse problema fosse ser tão grande. Eu achava que o período seria maior, a gente teria mais tempo para resolver o problema, e pelo visto a gente não vai ter, Exato, eu né? fiquei E- impressionado, porque na cabeça da gente aqui eu falo, pô, 2050, até lá tem muita água para passar debaixo da ponte. Agora não, quando você lê um estudo desse tão impactante e 2030, literalmente, no nosso linguajar, é depois de amanhã. É literalmente depois de amanhã. Mas é o que eu falo, a gente vem ali, ó, o número de endividamento do agro é assustador, né? E talvez aqueles produtores que nunca pensaram como foi falado, eu vou vender a fazenda, eu vou pôr para render e vou embora, vou fazer qualquer outra coisa, entendeu? Hoje eles pensam, porque a atividade está se tornando impossível. Os juros do jeito que está, é, a, a, como que eu vou explicar? O preço para produzir e o preço que é pago no produto não fecha conta, né? Então, para quê? Porque antes ainda você fechava a conta, você conseguia viver de uma forma confortável, né? Eu falo assim, tanto a agricultura como a pecuária, você ganha na quantidade, porque é pouco, a margem de lucro é muito pouca. E ela tá quase zero, entendeu? Muitas vezes menos, né? Negativa. O problema do endividamento, ele vai ser o maior fator que vai fazer as pessoas saírem. Não vai ser a sucessão. São pessoas que estão ali consolidadas, fazendo aquilo uma vida inteira e vão largar a mão. Porque é impossível. Doutora, É impossível produzir no Brasil hoje. doutora, além da gravidade dessas coisas que a gente está debatendo aqui, nós aqui do AgroCiente gostamos de fazer reflexões, né, para que o país pense, sem ser o dono da verdade, mas levantando pontos que forcem as pessoas ou convidem as pessoas, fica melhor essa palavra, a fazer uma reflexão. Como anda a saúde mental dos produtores do Brasil diante desse cenário? Até porque a gente escuta muito rumores de pessoas que desistiram da própria vida. Esse tipo de coisa a senhora tem como atestar ser real, está alarmante? Nós temos realmente produtores hoje com quase que uma doença mental no sentido psicológico, depressivo, obviamente, né? A senhora confirma isso ou há ainda uma sanidade suficiente para dizer, olha, não estamos em pânico, os produtores estão conscientes da realidade, mas ainda equilibrados? Eu falo que não, eu creio que é preocupante, é alarmante, mas não num nível tão alto, né? A maioria desses suicídios que aconteceram, que eles quadriplicaram praticamente de um ano para o outro, foi no Rio Grande do Sul, pela catástrofe que aconteceu lá. E eu falo, o produtor rural, até aí é a Carolina advogada, tá? Não é a Carolina produtora, porque eu falo assim, faço o que eu falo, não o que eu faço.
a gente, como o produtor tem pavor de dever. Ele tem pavor. Ele prefere ir lá e vender o trator dele, o maquinário dele, e se virar na próxima safra para pagar, entendeu? Para plantar, mas ele para cumprir o compromisso, né? Mas chegou num ponto que ele já não tem mais, porque ele está há 3 anos vendendo o patrimônio dele para pagar a conta, né? E eu falo assim, existe um grande problema aí eu falo com Carolina, advogada e produtora, nessa questão de, tipo assim, de ter sido lançado no mercado uma grande quantidade de especialistas do direito agrário e do agronegócio e que não conhecem a realidade para dentro da porteira e que não estudaram o impacto, né, que causariam no agronegócio esses inúmeros pedidos de recuperação judicial, esses inúmeros pedidos de alongamento de dívida rural, quando em alguns casos eles não caberiam, né? Poderia ter sido resolvido de uma outra forma, porque isso traz um problema para o produtor. Eu vou lá e eu peço, por exemplo, o alongamento da minha dívida, pela lei o banco não pode me negar, entendeu? Mas a gente sabe que nega. Por exemplo, o banco não pode me fazer uma venda casada, o banco não pode exigir de mim que eu compre um seguro, sei lá, Consórcio? consórcio para ele me liberar o crédito rural, né? Até porque o crédito rural nem é dinheiro dele, é dinheiro do governo, é o dinheiro que vem do BNDES, a grande maioria, né? Aquele me Assim, ajuda que eu te ajudo? Aquele me ajuda que eu te ajudo? entendeu? Isso é proibido por lei no Brasil. A gente sabe que é proibido. Um relacionamento, até eu que sou advogada e sei que é proibido, não, tá bom, tudo bem, vamos ver o que que dá para fazer. Às vezes eles querem empurrar umas coisas absurdas, a gente fala, aí não dá, né? Você precisa me ajudar também. Mas Aí sobe a eu tamanca, né? falo, o impacto é muito grande, entendeu? E na Doutora, hora, mas aí você me ajuda que eu te ajudo, mas na hora que eu chego lá e eu mostro que eu tô com um problema e que eu não vou conseguir pagar, Eu preciso de a ajuda? doutora, Eu não não tá na posso. minha mão, vai lá para cima. doutora, deixa eu fazer só uma observação, porque a senhora falou a questão do dinheiro do governo, né? Talvez não é aí que a gente erra, porque não existe dinheiro do governo, É, é dinheiro do povo. eu falo assim, ó, Eu não estou corrigindo a senhora, porque o que a senhora falou está tecnicamente correto se a gente tivesse um governo que realmente nos representa. E eu não estou dizendo só desse governo, estou dizendo que quando governos são maus, isso é bíblico, quando o mal governa, o povo geme. Então, eu estou dizendo, esses vocabulários, talvez não esteja na hora da gente rever eles, porque não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do povo. eu Procede? assim que eu falei, automaticamente eu falei, peraí que eu falei besteira. Porque o Estado, ele não produz renda, né? Ele toma renda. É diferente, ele não produz renda. O Estado, até assim, aonde era para ele produzir renda, ele dá conta de estragar, que são as estatais, né? O Estado, ele produziria renda com as estatais. E é só vocês olharem os números das estatais aí, como é que elas estão. Que também a estatal é controlada pelo Estado, mas ela não é uma empresa estatal. O dinheiro não vai todo para o Estado, né? Ela é de economia mista, né? Tem ações, outras pessoas particulares participam como donas, né, dessas empresas, mas ela é controlada pelo Estado. Então, assim, o Estado não produz receita, ele toma receita, né, através dos impostos. E eu falo assim, o dinheiro do governo, que é emprestado, né, e eu vou corrigir a minha própria fala. Porque, assim, hoje não, tá? O Plano Safra, ele subsidia, ele não, subsidia não, ele é suficiente para arcar com 22% da produção do agro brasileiro. Então, os 500 bilhões, o número absurdo, ele consegue suprir a necessidade de 21%, quase 22% da produção nacional. O restante
o produtor rural usa recurso próprio ou recurso livre do banco, né? Que aí os juros, em que pese a lei proíba eles de cobrar além dos 12%, 20, 30, eu já peguei contrato com 45% de juros anual, numa CPR, entendeu? Então, assim, é exatamente o que você falou, não existe dinheiro do governo, o governo não tem dinheiro, o dinheiro do governo é nosso, vem do nosso bolso. É uma agiotagem que está ocorrendo, então, em cima do produtor. Sim, sim. Aliás, uma E eu agiotagem escrota e covarde, né? Porque 45% ao ano é, Ela é... disse que já pegou contratos nessa Sim, situação, então. né? Não dizendo que seria necessariamente de governo, é isso que eu entendi, né? Porque Não, ela está ela dizendo não, que não, há casos de é até acaso. 45% ao ano em cima do produtor. Sim, Isso é uma agiotagem e ainda covarde, porque exato. está Mas como a gente arrancando está quase falando muito de metade. governo, só para ficar também claro que, né, é o contrato que ela Então, mas é o que a gente está dizendo. Primeiro, não existe dinheiro do governo. é, Segundo, que o que é colocado à disposição sangra o produtor mais do que deveria, do que a lei perfeito. permite, que é o que ela está dizendo. Então, no final, nós estamos falando que estamos num ciclo vicioso, do que existe lei que deveria ser seguida, não é, o produtor é sangrado, sacrificado, etc. No final, nós temos um Estado parasita. É isso. falo que está além do Estado, né? Esses contratos com juros muito altos, eles geralmente não são o dinheiro do Plano Safra, tá? Eles são valores que são os recursos livres do banco, é o dinheiro do banco, né? E geralmente são em renegociações, e são várias as situações. Que é um abuso, né? É um absurdo, Muito. né? E não cumprem a lei, entendeu? E aí a gente abarrota o judiciário, e o judiciário vem e fala assim: ó, você não pode pegar o trator do produtor porque ele é essencial para a atividade, você não pode pegar a soja do produtor porque ele é essencial para a atividade, entendeu? E aí a gente vira um mal pagador, é óbvio que a gente vai virar um mal pagador. A lei prevê que a mora do produtor rural, independente do que tenha acontecido, tá? É 1% ao ano. Isso é previsto em lei. O banco, a cooperativa, ela cobra 2% ao mês. Sim. É, Entendeu? Então, tipo assim, a lei não é cumprida e o produtor é exatamente isso que vocês estão falando. E é a hora que você chegar lá, eu já entrei com um cliente numa sala sem me apresentar como advogada. Eu só entrei e sentei. E deixei o gerente falar com o cliente. A pressão que ele fez era uma produtora, na verdade. Se eu não tivesse ali, ela teria assinado e ela teria aceitado uma renegociação com juros de 24% ao ano. fica Porque inviável, né? é a solução que ele dava para ela. Ou você faz, ou você não vai conseguir crédito para a próxima safra. E quando a senhora se identificou, qual foi a Quando eu me postura do gerente? identifiquei, ele não sabia como reagir, entendeu? Porque assim, ó, eu falo que o advogado ele tem um problema sério, né? O juiz não gosta da gente, o promotor não gosta da gente, o funcionário público não gosta da gente. A gente tem um problema sério. Então, quando a gente já chega, porque eu sou advogada, eles já te olham, né? Quando eu me apresentei, ele me subestimou. Talvez por eu ser mulher, talvez por eu estar vestida como advogada, e eu acho que ele pensou que eu não entendia do assunto, porque é uma lei específica. Ela é muito específica, né? E aí, quando eu comecei a falar, ele não tinha como me responder, porque quem não tinha o conhecimento a respeito da lei era ele. Ah, doutora, porque não sou eu que resolvo isso, é o jurídico. Eu falei, então você traz o seu jurídico para conversar comigo. Eu falei, aliás, era o seu jurídico que devia estar aqui falando para ela qual é o direito dela. E Dava não. para enquadrar como dolo, doutora, a postura do gerente? Ou muito difícil Então, nessa situação? eu abri uma reclamação, tá? Eu abri uma reclamação contra, porque é o que eu falo. Eu falo assim, quando você tiver oportunidade, reclama pro banco. Se o banco não resolver, reclama pro Bacen. Entendeu? Principalmente em banco particular.
E pior, tá? Nem era um banco em si, era cooperativa de crédito. Que Então, assim, deveria defender o produtor. que deveria defender o produtor. Ó, são raríssimas as exceções dos gerentes que falam para o produtor que ele tem direito à renegociação, que ajuda o produtor. Existem documentos específicos que você precisa apresentar no banco e que o gerente não te fala qual é. E o produtor ele acaba indo lá e aí eles falam em alongamento ou esqueci, fugiu a palavra da minha cabeça, para o produtor de um ano, de um mês. Mas, gente, se eu Carência usar seria a a palavra? minha parte. Hã? Carência é a Carência. palavra que a senhora estava procurando? Não é carência, é porque são dois termos que a gente usa para o alongamento da dívida, né? A renegociação ela já é diferente, mas são dois termos que a gente usa e fugiu da minha cabeça. Mas já eu lembro. O alongamento, na verdade, ele te dá direito à carência de até 2 anos e um prazo de até 10 para pagamento. E o banco nunca te oferece isso. Ele, no máximo, te oferece uma renegociação para dali 1 ano e ele mexe nos juros. E o alongamento você não pode mexer nos juros. Ele é nos mesmos termos. Quando você tem ali um problema climático, ou aí o alongamento ele engloba outros fatores que não só o clima, né? Não é só o clima. O fator do preço da commodity cair, a conta não fechou, você provando que a conta não fechou, que você teve uma perda, você consegue o alongamento da dívida. E também outra coisa que eles fazem, o produtor inadimplente, que não tem direito ao alongamento, ele faz a renegociação, mas eles põem um juros muito alto e não pode. Os juros, mas está previsto em contrato, mas o contrato não é maior do que a lei. Falo que quando a gente entra na faculdade, a gente aprende a respeito da pacta sunt servanda, né? Que aquilo que é pactuado entre as partes, ela tem valor de lei. Ela não tem valor de lei quando ela contraria a lei. Então, isso é primário no mercado, porque a legislação, no caso, eu não sei, existe um código dedicado ao rural? Tudo não está sujeito, submisso ao Código Civil? Não. A gente tem o Estatuto da Terra, né? Que trata sobre o crédito rural e várias outras situações, até tem uma diferença muito grande. A proteção em cima do produtor é por conta da atividade ser essencial, né? Então, por exemplo, o que eu disse para vocês a respeito da mora do produtor rural, por lei ela ser de 1% ao ano, né? E não 1% ao mês, que é o usual, que é o previsto em lei para a pessoa, para o devedor comum. Então, é uma outra coisa que acontece no produtor rural que não acontece com qualquer outro empresário. O produtor rural CPF tem direito à recuperação judicial. Pois é, mas Que eu digo que no Código Civil, cláusulas abusivas são naturalmente derrubadas porque prevalece o Código Civil. Porque nós temos o Código Penal e o Código Civil. Por isso que eu perguntei, os contratos do setor rural, ele não está sujeito ao nosso Código Civil brasileiro? Não, sim, tá sujeito. Quando não existe a norma específica, usa-se a norma geral. Ah, Né? perfeito. Então, assim, a gente tem a norma específica, mas a norma geral vale para nós do mesmo jeito. Código de Defesa do Consumidor pode ser usado para o produtor rural em algumas situações. Em que pese, algumas vezes, o estatuto, a proteção do produtor seja maior do que a de um consumidor comum. Tá? Eu Então, citei isso, doutora, até por uma questão didática, e só para concluir, Claudinho, é porque teve no Brasil uma coisa que virou jurisprudência e depois ficou pacificado como súmula, que é a boa-fé objetiva. E ela surge, inclusive, de um caso emblemático no Brasil, que produtores recebiam a semente de uma grande marca. Então, pela boa-fé objetiva, os produtores sempre plantavam tomate. E aí, o que acontece? Naquele ano, a empresa deu as sementes para o produtor plantar. Eles, na boa-fé objetiva, plantaram e a empresa não quis comprar a produção.
Daí começou uma grande jurisprudência no Brasil em defesa no caso do produtor, que na boa-fé objetiva se entende que há uma relação pré-contratual, mesmo que não haja um contrato firmado, mas que havia uma boa-fé objetiva e daí há um direito a ser indenizado. Por isso que eu citei essa questão com a senhora do Código Civil brasileiro, que inclusive tem esse case no Brasil em relação a produtores de tomate. E já vem dos produtores, né? Eu falo assim, a jurisprudência hoje no Brasil ela é até favorável ao produtor rural, né? Mas infelizmente eu sou presidente da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da OAB, né? E a gente tem como objetivo o quê? É levar para o juiz a realidade para dentro da porteira. Porque muitos deles não conhecem. Eles não conhecem, eles conhecem aquilo que passa na TV. Quando não é o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é o agro, o povo do agro é podre de rico, né? Então eles não podem ter, como eles estão com dificuldade financeira, como eles estão devendo, né? Entendeu? Então, assim, é, o, é uma situação que a gente precisa ter essa conversa. Eu falo isso o tempo inteiro, a necessidade de expor isso. Por isso que quando vocês me fizeram o convite, eu não pensei duas vezes em aceitar, porque é muito necessário expor a realidade, as pessoas ouvirem, as pessoas entenderem que a coisa não é do jeito que passa na TV. Não se resume às músicas do sertanejo universitário, entendeu? O produtor rural ele não se resume Roteiro de a novela? glamour e dose rã, entendeu? Roteiro de novela, doutora? Roteiro de novela e até o que é exposto, né? De que eu falo assim, a caminhonete ela não ela não, ela deixou de ser, ela não é um item de luxo para o produtor rural como é para alguém que mora na cidade. Ela é um item de necessidade, É né? classificada como utilitário, como veículo utilitário. Perfeito. Sim, Ó, porque é uma questão de necessidade. A gente tem uma propriedade no Paraná que as caminhonetes de 4 lugares, elas não chegam na roça lá. Porque o morro é tão alto e tão grande que se chover naquele dia, ela volta para trás. Ou é saveiro, saveiro não, a estrada, ou as caminhonetes cabem simples para subir uhum, ali. Senão, não sobe. Então, senão tipo não assim, eu rompe. falo que ela ultrapassa o limite do luxo, né? A gente não vê a caminhonete como luxo, a gente vê a caminhonete como uma necessidade. Perfeito. Bom, agrociente, né, Alemã? Nós recebemos aqui doutora Carolina McGowan. Acertamos aí o sobrenome? McGowan ou é Mac? É MAC, Magal. McGowan. É. Macau. Doutora, muito obrigado aqui. Também, se a senhora quiser deixar mais né, alguma resposta, algum recado, né, que não ficou aqui nesse papo nosso. Foi um papo maravilhoso, né, Ina Alemani? A gente teria muitas e muitas outras perguntas aqui a serem feitas, né? Mas fica aberta aí a sua a sua participação final aí e também aberto o convite para nós estendermos, que esse assunto é extenso, né, Wayne? Na verdade, eu agradeço vocês pelo convite, né, pelo espaço de poder falar. Espero que eu tenha, que eu traga, que eu agregue muito aí para quem vai assistir, ouvir o programa, até para vocês também. Também me coloco à disposição, né, de voltar e quando vocês precisarem, tá? Com certeza já está aceito o convite para qualquer outra situação, tá? E agradecer. E a única coisa, assim, que eu queria deixar, né, de recado, que eu acho que eu falei bastante durante a nossa conversa, o nosso depoimento, é que as pessoas busquem mais a informação e que elas tratem o produtor rural com o respeito que ele merece. Porque diante de tudo que a gente tem passado nos últimos anos, o produtor rural ele é praticamente um herói que não usa capa, porque a gente está trabalhando na fé, na resistência.
Doutora, eu deixei para falar por último, para a senhora já fazer as suas ponderações, mas eu quero registrar uma coisa aqui. Hoje o nosso diálogo foi um dos que eu mais me senti feliz por poder falar abertamente, de forma rasgada, o que passa no coração das pessoas que estão no agronegócio. Então, sim, certamente o convite à senhora para a gente continuar esse papo, porque eu adorei. Acho que precisa dessa franqueza da gente estar falando no Agrociente, com toda a liberdade, sem máscaras, com a transparência, como é o nosso sertanejo, né? Homens do campo geralmente têm uma franqueza para falar. Então, eu adorei o papo. A senhora esteja convidada mais vezes. Acho que com essa pegada aqui a gente vai poder contribuir muito. Fico muito feliz de ter a atenção de uma pessoa que é, como o Claudinho disse, tem o DNA, é também urbana, porque tem um conhecimento da cidade, né? Tem um conhecimento jurídico. Então, muito contente de ter tido a senhora aqui nos estúdios do Universo Sertanejo. Para nós é uma honra, sinta-se convidada. Nós também já declaramos aceita a uma nova participação. Tá, aliás, mais de uma, né? Várias participações aqui para a gente seguir esse debate. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Agrociente, estúdios do Universo Sertanejo. É nóis.